O irmão tinha perdido o filho, que a criança não chegou a completar a gestação, a esposa dele não completou, e foi um natimorto. Fui visitá-lo, ele estava muito abalado, e uma pergunta que ele me fez na ocasião foi: para que orar? Eu orei tanto pedindo que a minha esposa chegasse até o final da gravidez. E para que orar? Deus não é soberano, Ele não sabe. O que vai acontecer, vai acontecer. Por que eu vou me desgastar com isto? Essa pergunta várias pessoas fazem. Para que orar? Algumas pessoas vão a outro extremo, mas depois se frustram, porque falam: não, eu vou orar tanto. Se o projeto de Deus era um, a minha oração vai mudar o coração de Deus. Para que orar? A minha oração, a sua oração muda o coração de Deus. Pensei em oração nesses dias, pensei na oração poderosa, pensei na forma de oração, estava pensando e comecei a orar, pedindo que Deus me iluminasse. Fui lendo algumas coisas e me deparei com os textos que me chamaram a atenção, mas acima de tudo eu me lembrei, e por isso fui ler. O Senhor colocou no meu coração quando eu estava pensando e lendo, e Jesus Cristo foi uma vez chamado pelos discípulos, e foi dito para ele, os discípulos disseram, pediram em Lucas capítulo 11, versículo 1, tem isto? Até o versículo 4. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Obrigado, Senhor Deus, porque contigo aprendemos a orar através de Jesus. Obrigado porque o teu Espírito nos move a isto. Que possamos compreender um pouco mais disto que é tão importante, fundamental para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai, Jesus ensina-nos a orar. Não conseguimos entender perfeitamente como funciona essa questão. E até é interessante, porque Jesus é Deus. Você tem dúvida? Jesus é Deus. E Jesus, Deus, viveu em todo o tempo orando. Falando com quem? Com Deus. É que a Bíblia apresenta um Deus que é tão grandioso e tão magnífico, que é um Deus. Uma vez alguém falou: Deus é um só, não pode ser dividido. Deus não se divide, Ele se multiplica. Ele se multiplica em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Eterno, que nunca ninguém viu. Não conseguiríamos suportar a sua glória. O Filho, que é a imagem expressa do Pai em forma humana. A segunda pessoa, o Verbo, que foi encarnado e que antes de se encarnar na pessoa de Jesus, apareceu em algumas ocasiões. A Bíblia diz que Abraão conversou com Deus. O Verbo encarnado, o Verbo não encarnado, mas assumindo uma forma humana, conversa. A segunda pessoa, o Verbo, que se torna Jesus, é a expressão de Deus. E ele veio em forma humana para ensinar como nós humanos temos que agir. Jesus pecou? Não. Jesus se converteu? Não. Mas ele se batizou. E ele diz que fez isto para cumprir toda a justiça. E para nos ensinar o que nós temos que fazer. E como homem, ele mostrou que como homem dependemos da oração. Como homem e mulher, homens e mulheres que queremos andar com Deus, crescer em Deus,
viver a vida que agrada a Deus, viver a vida melhor aqui e eternamente, Jesus mostra que precisamos orar como ele orou. E ele orou muito. A Bíblia sempre cita que Jesus saiu e muitas vezes os discípulos nem o viram orando porque ele saía de madrugada. Ele ia para o monte, não porque o monte tem algum poder especial. Ele ia porque lá era o lugar que ele se isolava. Ele ia para o deserto, não que o deserto tenha um poder especial, mas porque lá ele se isolava. Alguns momentos ele tinha que estar só. Ele ia para lugares onde não tinha ninguém, para poder ter comunhão com o Pai. E ele vai ensinar outra vez que é registrado o ensino sobre oração, Mateus. E Mateus diz, Jesus mesmo naquele momento diz, entra no quarto, entra num lugar secreto. Havia um problema muito sério com as orações daquela época. Os judeus, os religiosos judeus, eles tinham orações muito elaboradas. Eles recitavam orações que a maioria deles não entendiam, porque eles oravam em hebraico, uma língua que não era mais falada. Na terra de Jesus falava-se o aramaico, e eles recitavam a oração em hebraico, e até hoje eles fazem isso, como antigamente muitos brasileiros faziam as preces em latim. Sabe disso? Talvez você tenha feito alguma prece em latim, e você entendia, na maioria das vezes não se entende, não se entendia. Assim era aquilo, mas eles achavam que havia poder especial naquelas palavras que, se fossem proferidas daquela maneira, seriam assim. Há grupos religiosos até hoje, eu conheço pessoas que fazem preces numa língua que não entendem, mas eles fazem aquilo. Balançam, balançam, balançam para manter o ritmo, para ficar acordados, e ficam fazendo a prece em algo que eles não entendem. Jesus mostrou que a oração é algo simples, é um diálogo. E aqui ele ensina uma oração que para os discípulos daquela época era curtíssima, porque os religiosos da época usavam orações longas, ficavam tempos. Eles oravam e gostavam de orar em público, mostrando a sua religiosidade. E queriam orar, e muitas vezes na oração faziam discursos, pregações para outros. Bem, eu já conheci crente que prega na oração, que prega, que fala, que dá indiretas. Isso é terrível. Não devemos estar querendo dar indiretas na oração. Oração é para Deus, não para ninguém mais. Não há problema, algumas orações são mais longas, outras mais curtas, isso não importa, mas a oração tem que ser feita para Deus. E neste momento você tem que estar abrindo o coração para Deus e levando, quando você ora em público, ou levando as pessoas e pedindo. É claro, às vezes são muitos pedidos. Oração intercessória aqui, muitas vezes oramos mais tempo. Mas é uma oração que é colocar na presença de Deus as necessidades. Agora, os religiosos da época faziam das suas orações prédicas. E Jesus busca mostrar que a oração é algo simples e objetivo, que tem que colocar com singeleza aquilo que você de fato precisa. Mas também que a oração deve ser feita várias e várias vezes. É importante a oração coletiva, mas é muito mais importante o momento individual com Deus. Porque a oração é mais do que você fazer petições, apresentar a lista de pedidos como você pede às vezes para alguém fazer compras, né? Agora muita gente vai fazer compras pelos outros. É mais do que isso. É na verdade o momento de estar com Deus, como Jesus tinha essa necessidade de estar com o Pai. Jesus Cristo, quando começa, a primeira coisa que ele faz, ele ensinou a reverenciar e glorificar a Deus. Pai, santificado seja o teu nome. Primeiramente, Deus é chamado de Pai. Na época, muitos até oram assim, não há problema. Menciona-se Deus disso, daquilo, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Era muito comum os judeus falarem assim. Mas eles não tinham essa intimidade de chamar Deus de Pai. Uma vez eu vi alguém discutindo, dizendo que se você não sabe o nome de Deus, e se você não menciona o verdadeiro nome de Deus, e a pessoa dizia saber o nome verdadeiro de Deus, você não está falando com Deus, você está falando com o demônio. Aí essa pessoa, uma outra pessoa que estava com ela, perguntou assim, mas por quê? Porque esse é o nome. E você? O que você fala quando ora com Deus? Olha, eu não falo esse nome, não. E ele virou e perguntou, você tem pai?
Ele conhecia a outra pessoa, a pessoa diz, é claro que eu tenho, você conhece meu pai. Seu pai é o seu José, não sei das quantas, ele disse, é esse mesmo, você conhece ele. E quando você vai conversar com seu pai, você chega assim, senhor José, não sei das quantas, quero ter um colóquio com o senhor agora. Ele diz, não, você fala assim não, eu falo pai. E ele falou, eu também, quando vou falar com Deus, eu não me preocupo em dizer um nome, eu preocupo em chamá-lo daquilo que ele é. Ele é pai. E Jesus Cristo nos ensinou assim, temos que começar orando dizendo pai. E quando esse texto está, ele não, diferente um pouquinho do texto que é registrado em Mateus, ele não fala Pai Nosso que estás nos céus. Esse texto lá em Mateus, e foi a mesma oração, mas Jesus provavelmente disse em ocasiões diferentes, não usa as mesmas palavras. E aqui tem um ensino também. Uma vez alguém me perguntou, por que em nossa igreja nós não oramos o Pai Nosso? Porque para muita gente o Pai Nosso tornou-se reza. Como se houvesse poder mágico nas palavras. Agora eu perguntei para a pessoa qual dos Pais Nossos. Ele falou como? Tem dois? Aí eu comparei Mateus e Lucas. E as palavras são diferentes. E isso é um ensino que a Bíblia nos traz. Ela fez questão de registrar duas orações que têm o mesmo conteúdo, trazem a mesma coisa, usando palavras diferentes. Mostrando que não é para você rezar. Você pode até recitá-lo, e eu, algumas ocasiões, quando estou com pessoas que não têm nenhum outro texto bíblico, eu recito, mas eu digo, isso está na Bíblia. Vamos pensar em cada palavra. Porque repeti-lo mecanicamente não tem efeito algum. Nós temos que aprender o que significa. Reverenciar e glorificar a Deus é a primeira coisa que temos que fazer, principalmente quando estamos sozinhos com Deus. Quando você está orando com as pessoas, depende de cada situação, você não vai ter assim a condição de fazer aquilo que você faz individualmente. Santificar é reconhecer que o nome dele é santo, e o que é o nome de Deus? É o caráter de Deus. É adorá-lo por tudo aquilo que ele é. Ele é todo-poderoso, ele é o Deus onisciente, ele é o Deus onipresente. Você tem que reconhecer que ele é o Deus que é amor infinito. Você tem que reconhecer que ele é o Deus de toda a misericórdia. Você tem que reconhecer que ele é o Deus eterno, que ele é o Deus que não erra. Você tem que dizer isto. Se você não tem motivos para agradecer, você tem motivos para adorar sempre, porque Deus sempre é. E é bom você ter um tempo para lembrar aquilo que Deus é, e dizer isto, e mencionar isto. Ah, mas Deus já sabe, ele sabe. Mas você precisa saber também. A oração eu faço muito mais para que eu me conscientize de todas as coisas que Deus é, de todas as coisas que eu preciso. Porque na verdade Deus realmente já sabe, mas eu preciso saber. Ele quer que eu ore para que eu saiba. Nós temos que começar reconhecendo o caráter dele, reconhecendo que é santo e mencionando isto. Nós temos também que, ao continuar, ele ensinou que nós temos que buscar a vontade de Deus. Venha o teu reino. Reino é o lugar onde há um rei. O reino de Deus é onde Deus reina, é onde Deus domina. Quando eu estou pedindo para vir o reino, eu estou pedindo para que ele esteja dominando em todos os aspectos da minha vida, porque o reino de Deus começa em mim. A sua igreja começa em você e o reino de Deus começa em você. Porque eu tenho que ser súdito, ele tem que ser rei absoluto. Deus é rei, não como a rainha da Inglaterra, com o parlamento, que ele só faz ali abaixar a cabeça. Deus é rei absoluto. E eu tenho que reconhecer isto, e tenho que aceitar isto, e declarar isto. Alguém diz, mas ele faz a vontade, mas é importante que você reconheça, o Senhor é o rei. E quando você não está conformado com uma situação, Senhor, eu queria sim, mas o Senhor é o rei. Jesus Cristo nos dá exemplo, esse mesmo Jesus que está ensinando, ele vai nos dar exemplo. Uma das orações que não foram atendidas, e a Bíblia registra algumas, mais importantes de toda a história, foi uma oração proferida pelo próprio Jesus no final do ministério dele, do ministério terreno. Quando ele diz, passa de mim este cálice,
que era o cálice? Era a cruz, era o sofrimento, era toda a humilhação, eram os açoites. Jesus, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, não era masoquista, não estava indo para a cruz assim, que legal, vou apanhar, que bom, vão enterrar uma coroa de espinho na minha cabeça, que gostoso, o sangue vai descer. Não, Jesus era homem, e como homem perfeito, ele estava ciente de toda a dor, e de tudo que sofreria, ele sabia. E ele naturalmente pediu, passa de mim este cálice. Mas ele sabe que Deus é rei. E ele declara o que também? Seja feita a tua vontade. Quando você está dizendo que ele é rei, você está dizendo seja feita a tua vontade. Mas você pode dizer aquilo que me incomoda. Você tem que dizer, Senhor, eu quero que fulano viva, eu quero que fulano seja curado, eu quero que eu seja curado, eu quero que eu consiga um emprego, que essa dívida passe, que a minha família melhore, que meu filho largue as drogas, que meu marido pare de beber, que a minha esposa seja mais atenciosa comigo. Você pode pedir tudo o que você quer, mas você tem que se lembrar que ele é rei. Mas ele é rei bom e justo, que sabe o que você precisa, e talvez você precisa de passar por todas essas coisas. Tivemos um irmão aqui na igreja, e olhando agora para a irmã Zuleika, me lembro do irmão Raimundo. Eu me lembro que uma vez o irmão Raimundo lutou muitos anos com câncer. E começou na pele, depois passou para os ossos, e foi uma grande luta. Mas um homem de Deus, em todo o tempo. Não o vi reclamando, não o vi blasfemando em nenhum momento. Firme, trabalhando na igreja, envolvido, diácono. E ele internado uma vez, a irmã Zuleika falou, pastor, eu estou orando a Deus para que Deus seja glorificado através do Raimundo, seja na vida ou seja na morte. E quando o irmão Raimundo tivemos o culto, aquele culto de despedida, não gosto de chamar de culto fúnebre, mas o culto da despedida do corpo dele, e foi aqui. E viu, irmã Mary? Foi mais ou menos aqui assim. O corpo estava. Então, naquela ocasião, ficou aí, já ficou aí também. Então, nessa ocasião que colocamos ali, começamos a louvar a Deus e foi chegando gente. Como eles tinham conhecidos, e parentes e amigos. E o amigo da netinha, da irmã, um menininho também, de uns 8, 9 anos, virou para a mãe e falou assim, mãe, que igreja legal, eu quero que o meu avô morra aqui. Porque o culto, né? Deus estava sendo glorificado. E Deus foi glorificado. Seja feita a tua vontade, mas eu vou pedir o que eu quero. Está doendo, eu tenho que dizer que está doendo. Mas ele é rei. Seja feita a tua vontade. Busque a vontade de Deus. E coloque realmente aquilo que você não está entendendo. Porque eu tenho ouvido algo que me marca profundamente. Oração não muda a vontade de Deus porque ele é rei. Ele é Senhor absoluto. A oração muda o meu coração. A oração muda a minha vontade. Mas não violenta a minha vontade. Deus age quando eu oro de tal maneira que o meu coração é moldado ao coração de Deus e a minha vontade é mudada à semelhança da vontade de Deus e eu sinto paz. Quando estava me definindo, terminando o seminário, para onde iria, durante os primeiros anos eu pedi a Deus que eu não queria ficar no Brasil, muito menos ir para o interior. A cidade, apesar de ter nascido em Mato Grosso do Sul, fui criado em São Paulo, estudava no Rio de Janeiro, e eu achava que Deus ia me mandar para fora. Eu tinha algo eu sentia vontade de fazer missões fora do Brasil. Mas, durante o período do seminário, surgiram oportunidades para eu ter impacto e participar de impactos de operações missionárias no interior do Brasil. Eu fui para a Transamazônica, eu fui para o interior da Bahia, depois para o interior de Mato Grosso, e sempre ali, e Deus foi trabalhando o meu coração. De forma que, quando eu fui deixado em Canarana, eu tenho falado isso, se você não conhece Canarana, conheça, aproveite. Mas na época Canarana era menos conhecida ainda, não era município.
Para eu ir na agência bancária é mais próxima, você sabe, você me ouve, mas às vezes esquece, né? Eu tenho perguntado, as pessoas esquecem. Eu tinha que rodar 150 quilômetros numa estrada de terra que não funcionava quando chovia. Eu tinha que andar 300 quilômetros para tomar um cafezinho com o prefeito. Era esse lugar, que era Canarana. Eu nunca imaginaria no início do meu seminário que eu ia para lá. Mas quando eu fui orando a Deus, e Deus mudou a minha vontade, moldou o meu coração. Canarana, para mim, se tornou um lugar maravilhoso. É ali eu fiquei. O período que Deus quis que eu ficasse. A pessoa que me deixou lá, o pastor que me levou até lá, disse que quando ele saiu chorando, com pena. Triste. E eu fiquei sorrindo, alegre, conversando com as pessoas que estavam ali me esperando. E que bênção o período que eu fiquei. Deus mudou meu coração, eu orei. Eu pedi que a vontade dele fosse feita em relação ao meu ministério. E ali eu comecei. E eu comecei com alegria. Em nenhum momento para mim aquele sofrimento era alegria. Sim, buscar a vontade de Deus em oração é deixar que o seu coração seja moldado ao coração de Deus. É ter liberdade para apresentar o que você quer. Mas ter submissão para aceitar o que é melhor. Porque o que Deus quer é o melhor. Para mim, para você, para o Brasil e para o mundo. Jesus ensinou a reconhecer a nossa dependência de Deus para as necessidades físicas. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Não é uma exigência de abundância e riqueza. Jesus não praticou e nem ensinou noção de materialismo. E muito menos falou para o discípulo determinar e exigir de Deus. Nunca. Deus é rei. Ele é Senhor. Jesus, como Deus homem, foi totalmente submisso ao Deus Pai. E nunca exigiu nada. Quem sou eu para exigir? A oração não é para apresentar determinações, exigências, pedidos e disposição à obediência. Muitas vezes, a oração de certas pessoas parece aquela coisa de criança mimada. Eu quero, Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E se o Senhor não der, eu não vou ser mais crente. Não dou o dízimo. Se você agir assim, aí é que você vai ficar sem. Deus quer que você ore e não exija. Que você ore para entender o querer dele e crescer com ele. Jesus mostrou dependência de Deus para todas as necessidades básicas da existência. Precisamos de Deus todos os dias, o pão de cada dia. Quando Deus alimentou o povo com o maná do deserto, ele dava o maná para cada dia. Quando o povo juntava mais maná, querendo que sobrasse para não ir no outro dia, sabe o que acontecia com o maná que ficava guardado? Criava bicho. Porque era para o povo sair cada dia. No final de semana, no dia do culto, do Shabat, dos 7 dias deles, do dia de descanso, aí não era para sair. Então realmente era para ajuntar o dobro e não dava bicho. Eles tinham que confiar para a provisão diária de Deus. E eu e você temos que confiar nesse sentido. Deus vai dar o pão de cada dia. O salmista disse, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi, alguém lembra? O justo mendigar o pão, e nem a sua descendência padecer necessidade. O básico eu vou ter, a minha família vai ter. Se eu busco o Senhor em primeiro lugar, se eu estou com o rei supre. O que é básico? Ele não promete, ele não está prometendo aqui caviar. Ele não está prometendo fazão. Um franguinho, sim. E como dizia o meu amigo, você vai comer fazão em casa. Como? A gente põe o frango e eu, antes de comer, eu falo para todo mundo, fazão. Horrível essa, né? Horrível, perdão. Ainda bem que a internet está instável, talvez você não ouviu. E vocês me perdoem. Mas,
O Senhor não prometeu isso. Ele promete o quê? O pão de cada dia. O básico. O pão era o arroz e feijão deles. E é isso que o Senhor promete. E é isso que eu posso pedir. Mas eu posso colocar o que eu quero. Mas sabendo que a provisão diária o Senhor vai dar cada dia. E cada dia eu tenho que pedir. Jesus ensinou a reconhecer a nossa dependência de Deus para as bênçãos espirituais. Perdoa-nos os nossos pecados. E ele fala isso. Vamos ler juntos? Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Algumas lições aqui. Primeiro, nós precisamos do perdão. Perdão é essencial para a vida. Perdão é essencial para eu estar vivendo, para eu viver aqui e eternamente. E ele está pedindo também para que eu tenha forças para perdoar. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. Um irmão disse para mim uma vez: pastor, pede a minha exclusão. Falei, por quê? Porque eu sei que eu não vou para o céu. Por quê? Aí eu perguntei sobre ter Jesus, ele cria em Jesus. Ele falou, mas a oração, naquela hora de perdoar, tem uma pessoa que eu não consigo perdoar e nunca vou perdoar. Eu não quero perdoar. Eu já deixei de tomar a ceia várias vezes por causa disso. E eu pude falar um pouco com ele sobre perdão e sobre fé. E perdoar pela fé. E que perdoar não significa esquecer, mas perdoar significa não ficar alimentando a memória com as coisas ruins. Que perdoar não significa que você vai conviver igualmente como convivia antes, mas significa que você não vai fechar as portas para aquela pessoa. E nem querer retribuir o mal que lhe foi feito. Perdoar como Deus, só Deus. Mas eu posso perdoar como homem. E pela fé assumir o perdão. Mas eu falei, você tem que orar para pedir que Deus lhe dê perdão. O não perdoar alguém não vai fazer com que eu perca a salvação, mas vai impedir que eu cresça em santificação. E vai me atrapalhar no galardão. É algo que vai interromper o fluxo do poder do Espírito na minha vida. Por isso, eu tenho que pedir perdão a Deus e tenho que pedir a Deus, na oração, que Ele me dê a bênção de ter um coração perdoador. Há uma frase que a Estela diz, minha esposa, que eu acho muito interessante. Ela falou, eu posso amar, mas nem sempre eu vou gostar. A primeira vez que eu ouvi, eu achei estranho aquilo, porque parece que gostar é mais fácil que amar. Ela falou, gostar é uma coisa gostosa. Às vezes eu amo alguém, mesmo que não seja tão prazeroso estar com aquele alguém, mas eu amo. Agora gostar vai um pouco além, é ter o prazer de estar. Você perdoa, talvez você não tenha o prazer, mas você perdoa. E você não vai ficar fofocando daquela pessoa, você não vai ficar reclamando daquela pessoa, não vai ficar evitando cumprimentar aquela pessoa, cumprimente. Uma irmã disse, pastor, eu não posso dar 3 beijinhos. E muita gente aqui. Falei, por quê? Antigamente as mulheres, hoje parece que economizou, né? Mas dava 3. Quando eu era pequeno, as mulheres davam 3 beijinhos. Ela falou, pastor, só 1. No segundo, a vontade é arrancar o brinco. Na dentada. E no terceiro, é arrancar a orelha. Eu falei, então não beija mais não, irmã, não beija não. Nesse tempo, agora ela deve estar feliz, né? Só assim. Tá? Então, nesse sentido e nesse aspecto, eu tenho que saber que o Senhor me capacita a perdoar como homem e eu tenho que pedir. Nós temos que saber, em terceiro lugar, que precisamos do auxílio de Deus para que não pequemos. Não nos deixes cair em tentação.
E para isso eu tenho que confessar quais são os meus pontos fracos, todos os dias. Um jovem falou para mim: pastor, eu vou confessar, mas todo dia eu peco o mesmo pecado. Eu falei: não. Cada pecado é um pecado diferente. Talvez você esteja... É bom porque você está descobrindo que você está na mesma qualidade de pecado. Mas cada iniquidade é uma iniquidade nova. Cada transgressão é nova. Agora o que você tem que fazer é reconhecer qual é o seu ponto fraco. E confissão é excelente para isso. Para eu poder me enxergar, para eu descobrir qual é o meu ponto fraco. E aí pedir a Deus forças. E fazer coisas que eu posso fazer para evitar cair naquela situação. Meu problema é pornografia, vou evitar ficar entrando em sites, em coisas assim. Meu problema é a língua, eu vou evitar o Facebook. Agora não é mais a língua, mas o dedo é terrível também. Então eu vou evitar coisas que me levem a cair. Para isso eu confesso, e ao confessar eu reconheço onde é o meu ponto fraco e Deus me revela. E eu tenho que pedir forças para não cair em tentação. Só Deus pode dar forças. Só Deus vai nos dar o escape. Jesus é o grande exemplo de oração. Quando Jesus orou? Em todo o tempo. Você vai ver Jesus orando de madrugada, você vai ver Jesus orando antes do milagre, você vai ver Jesus orando na hora da grande tentação que ele sofreu, você vai ver Jesus orando também, pedindo coisas. Onde Jesus orou? Jesus vai orar no deserto, na montanha, no meio da multidão. Jesus vai orar junto a pecadores. Jesus ora em alto mar, mesmo quando ele faz declarações. Jesus orou em diferentes situações e nós podemos orar. Uma vez alguém falou: eu tenho que me ajoelhar sempre para orar. Eu falei: eu não sei como Jonas estava. Eu acho que ele estava com dificuldade de ficar de joelhos na barriga do grande peixe. Ele orou. E orou bastante, 3 dias. O rei Ezequiel, quando orou também, Ezequias estava ali, deitado, ele teve que virar de lado. A gente vai encontrar outros que oram trabalhando, pedindo a Deus, na hora que o rei pergunta: por que seu coração está triste? Orei ao Senhor. Então, nós podemos orar em diferentes lugares e Jesus orou pendurado na cruz. Onde Jesus orou, nas mais diferentes situações, você pode orar. Você pode orar trabalhando. Para isso você não precisa fechar os olhos. Você pode orar dirigindo. Você pode orar quando você estiver quase para brigar. Senhor, me acalma. Essa é uma oração tão necessária que nós esquecemos de fazer. Depois a gente vai pedir perdão, né? Talvez se orássemos antes. Por que Jesus orou? Jesus orou porque ele sabia que precisava mostrar, e ele como homem necessitava do poder de Deus, poder que é movido pela oração. Existe oração poderosa? A oração poderosa é aquela que é feita por um coração humilde e que depende do Deus que é poderoso. Na verdade, muito mais que a oração poderosa, é o Deus poderoso que atende a oração de um coração contrito, humilde, que reconhece a sua carência e a sua necessidade, que é sincero na presença de Deus. É o Deus que é poderoso. E eu tenho que orar. Mesmo não entendendo, eu tenho que orar. Jesus Cristo não entendeu e ele orou. E é interessante, Deus responde às orações, Deus respondeu à oração de Jesus. Alguém pode dizer: mas Deus não respondeu à oração de Jesus no Getsêmani. Deus respondeu. Lucas registra um detalhe. Jesus vai, ora, volta, os discípulos estão dormindo, ele vai, ora, volta, os discípulos estão dormindo. E Lucas registra que no último momento, ele orou tão intensamente que ele começou a suar sangue. Isso é possível na hora da tensão. Por isso que às vezes o rosto de algumas pessoas fica muito vermelho, né? Os vasos sanguíneos aqui, eles começam a crescer um pouco, a dilatar. E às vezes eles estouram. E saía sangue. Tal a intensidade da emoção de Jesus.
E a Bíblia diz que naquela hora Deus enviou um anjo que estava do lado dele e o consolava. Este é o momento que Jesus se levanta e fala: vamos, vamos. Quem está procurando a gente está chegando. E ele vai para o encontro final e fatal. Por isto, nós temos que saber que Deus sempre responde às orações. Eu achei interessante o meu netinho esses dias dizendo que ele estava com um problema de pesadelo. E o pai dele falou para ele orar. Ele falou: e aí? Deus respondeu, mas Deus respondeu não. Eu achei interessante. Não, não. Por quê? Porque eu ainda tive pesadelo. Mas ele continuou orando. E eu orei com ele, o pai orava com ele. E outro dia eu falei: e agora? Agora Deus respondeu sim. Eu parei de ter pesadelo. Mas eu acho interessante que ele sabe que Deus sempre responde. Não é resposta também. E espere, também é resposta. Deus sempre responde às orações. Nem sempre ele atende como eu quero, mas ele responde. E ele dá paz. Por isso que Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andem ansiosos. Quem lembrar, fale comigo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Esse é o 6. E o 7 para mim traz a resposta. Para mim não, é bíblico. O que diz o 7? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tomará conta dos vossos corações e dos vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz. A paz é a grande resposta. Você tem que orar até ter paz. Mesmo se a resposta for não, quando ele responder, ele vai dar não, mas vai te dar paz. Oração para ter comunhão com o Pai. Vamos dizer? Oração para ter comunhão com o Pai. Oração no poder do Espírito Santo. Vamos dizer? Oração no poder do Espírito Santo. Ele que intercede por nós. Eu peço tudo o que eu quero, Deus vai dar tudo o que eu preciso, porque o Espírito intercede. Vamos dizer depois? Oração em nome de Jesus Cristo. E finalmente, oração incessante. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele diz: orai sem cessar. Estar em oração, sempre. Estar sempre na presença de Deus. Uma vez alguém perguntou ao grande homem quanto ele orava. Ele falava: eu oro 24 horas. Como? Eu acordo falando: Senhor, obrigado. Antes de deitar eu digo boa noite, mas se de madrugada eu acordar, eu falo: Senhor, eu estou contigo. Todo tempo eu estou na presença de Deus. Orar sem cessar. Eu preciso orar, você precisa orar, Jesus precisou orar. Ele é o grande exemplo da oração. Oração que não é reza, oração que não deve ser feita mecanicamente, oração que tem que ser feita conscientemente, oração ao Pai. Oração exaltando o que Ele é. Oração reconhecendo que acima de tudo Ele é Rei. Oração pedindo o básico para cada dia e oração pedindo forças para fazer a sua vontade. Vamos orar? Eu vou convidar o pastor Eli Bento, que vem aqui à frente. O pastor Eli Bento está conosco, é uma alegria tê-lo. Silenciosamente ore ao Senhor, enquanto o grupo de cânticos vem aqui à frente. Você tem orado? Você tem tido aqueles momentos a sós com Deus, o tempo todo orando, mas temos momentos que temos que estar a sós com Deus. Você tem retirado um tempo de qualidade para falar com Deus, para exaltá-lo, para reconhecer e pedir
para que a vontade dele se cumpra nas áreas mesmo que você não entende. Você tem orado pedindo pelo básico e expondo com clareza a Deus e pedindo forças para entender. Você tem orado pedindo para que Ele lhe perdoe confessando os pecados e que Ele lhe dê capacidade de perdoar. Você tem orado pedindo que Ele o livre das tentações e você tem mencionado. Você tem orado para ter comunhão com o Pai. Você tem orado para poder louvar de fato. Jesus, o modelo de oração. Peça a Ele que isto aconteça em você. Que você siga o exemplo dele no dia a dia da sua vida. Pastor Eli, ore por nós. Nosso Deus e Pai, este momento constitui-se para mim um momento histórico, porque desde o início desta pandemia é a primeira vez que estou participando de um culto presencial. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Estou realmente muito feliz de estar aqui com os meus irmãos, tendo essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por ouvir. Obrigado por receber, através do pastor Neto, esta mensagem que está refletindo e que nos ensinou a maneira como Jesus orava e como Ele ensinou-nos, está nos ensinando Amém. como devemos orar. Muito obrigado, Senhor. Eu estou diante do teu rebanho, diante da tua igreja. Humildemente, Senhor Deus, eu me curvo diante do Senhor. Amém. E pedindo que tudo aquilo que nós acabamos de ouvir seja praticado em nosso dia a dia. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por isto. Muito mais do que verbalizar, que seja, ó Deus, a minha vida e a vida dos meus irmãos uma verdadeira oração. Amém. Por onde nós passarmos, Amém. possamos exalar o bom perfume Aleluia. de Cristo, Senhor. E a manifestação do teu amor, das tuas misericórdias, sejam efetivas na vida da tua igreja. Amém. Que as nossas orações sejam atendidas consoante a tua vontade. Amém. Siga conosco, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Por este momento. E guarda-nos para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos no eterno, santo e bendito nome, o nome de Cristo Jesus. A Ele seja a honra e a glória. Amém. Para todos sempre. Amém. Amém. Amém.